pessoal, como vocês estão? Muito bom dia, boa noite, boa tarde, dependendo do horário que você estiver assistindo esta videoaula. Galera, é apenas a sexta vez que eu estou gravando essa videoaula, pessoal. Tô até meio desanimado aqui, não vou mentir para você não. Olha só a hora que é, ó. 3h49 eu comecei a gravar essa videoaula para vocês já 3 vezes hoje, mas eu já tinha gravado outras 2 vezes. Só para vocês entenderem, a gente tava com um problema no YouTube relacionado aos áudios de um dispositivozinho que eu tava usando para poder gravar, que estava associado aqui ao meu microfone. Então, os áudios eles estavam gerando problemas de direitos autorais, sabe? E aí eu descobri isso, perguntei ao YouTube, fui entender o porquê, tentei fazer o upload no serviço do Vimeo, do Siga, estava sendo bloqueado da mesma forma. Aí descobri que era esse dispositivo meu, desses sonzinhos aí que eu fico brincando com vocês nas lives, mas nos vídeos eu não consigo utilizar. Então beleza, vou gravar de novo, né? Descobri o que é, vou gravar de novo. Estou gravando desde as 10 horas, pessoal, mesmo vídeo. Meu computador está travando, eu não consigo salvar o vídeo. Então essa é a sexta vez. 3h55 da manhã e eu espero que eu consiga finalizar a gravação desse vídeo. Acho que eu descobri o porquê que está travando, tem a ver com aquele pointer que eu uso nos meus slides, ó, que tá aí. E eu vou aparecer aqui no cantinho aqui para vocês, tá bom, pessoal? E vamos ver se eu consigo finalizar. Nossa, eu nunca gravei tanto um vídeo assim. Vamos fazer todas as orações. Cruzem os dedos aí, pessoal. Tá? A vida não tá fácil não, vou falar para você, viu? Bom, então esse é o terceiro vídeo de 3 do Estudo Dirigido 1, galera, tá ok? A gente vai falar um pouquinho sobre a estrutura da internet, sobre comutação de pacotes e circuitos. E vamos tratar um pouquinho sobre performance, ok? O primeiro capítulo é o que a gente vai ver do livro, tá? Essa parte de segurança é apenas conceitos, a gente vai ver no linear do curso coisas mais práticas, mais interessantes. Essa parte aqui, ó, de protocolo, as camadas do protocolo TCP/IP modelo OSI. Eu vou apresentar essa exibição aqui para vocês, vou falar sobre serviço de modelos no inicinho do vídeo do próximo Estudo Dirigido 2, parte aí da camada de aplicação, e aqui ainda fala sobre o histórico da internet e tal. Tem um vídeo que eu passo que cumpre esse papel de forma interessante aí, tá ok? Então, o que nós vamos ver aí nesse Estudo Dirigido, eu pelo menos pela sexta vez, vai ser sobre comutação de pacotes e essa estrutura de internet. Vamos falar sobre performance, perda de pacotes, atraso de pacotes e throughput de uma rede estruturada. Beleza, galera? Bom, vamos lá então. A gente tem que entender que o núcleo da rede ela é formada por diversos, centenas, se a gente for pensar na internet inteira, milhares, talvez 1 milhão inteiro de roteadores que vão fazer essa interconexão de diversos dispositivos. E a rede internet, TCP/IP, padrão Ethernet, ela utiliza uma comutação que é baseada em comutação de pacotes. Pra vocês entenderem aqui. Comutação de pacotes é você pegar o dado que você quer transferir de um ponto A a um ponto B, fatiar esse dado em pequenas porções chamadas pacotes ou datagramas, e aí você vai transferir esses dados. E aí, no exemplo aqui, nós temos aqui diversas redes, ok? Essas redes estão conectadas utilizando os roteadores. Esses roteadores aqui, pessoal, são roteadores em que a informação gráfica deles aqui é esse círculo, tá ok? Com um X no meio. Quando você vê um círculo com um X no meio, é um roteador,
ok? Roteador, então, o que ele faz? Ele recebe o pacote por uma interface dele e faz um envio desse pacote, repassando esse pacote para a interface destino daquele pacote. Então, o roteador ele vai receber o pacote, ele vai processar o pacote para saber qual é o destino dele e poder repassar para a interface adequada. No exemplo aqui, deixa eu me sair da tela aqui só para você entender. No exemplo que nós temos aqui, vamos supor que eu esteja aqui nesse notebook, esse notebook aqui seja meu. Aí eu quero acessar um site que está aqui nesse data center aqui, pode ser? E aí, o que ele vai fazer? Então eu vou enviar uma requisição para essa torre, dessa torre aqui vem para esse roteador, desse roteador vem para esse roteador, aí ele decide que tem que vir para cá, aí ele encontra o menor caminho para cá, aí vem para cá, até chegar aqui. Então, ou seja, o roteador ele vai fazer o repasse desses pacotes para encontrar o seu destino. Beleza? Então, esses pacotes, eles são repassados roteador a roteador até que ele encontre o seu destino. Ok? É isso que é a comutação por pacotes. E uma interface importante nesse processo é o dispositivo roteador. Vamos lembrar que o roteador, pessoal, muita gente vai responder assim, roteador é um equipamento que ele roteia pacotes na internet. Esta informação está errada. Roteamento é o que um conjunto de roteadores fazem. Roteamento é o conjunto aqui de roteadores encontrando qual é o melhor caminho para o destino. Agora, um único roteador, aquela visão única, um único roteador, ele repassa pacotes na rede. Para exemplificar aqui, deixa eu fazer uma captura aqui, ó. Eu tenho aqui algumas fotos, deixa eu achar aqui, um exemplo de roteador. Roteador aqui, galera, da Cisco, série 1700, muito famoso. É um roteador com duas interfaces, ele é utilizado para fazer a conexão da sua empresa a uma rede determinística, por exemplo, ok? Foi muito utilizado para poder fazer isso. Quando eu falo de núcleo de rede, eu estou falando de roteadores um pouco mais poderosos. Esse roteador tem duas interfaces, tá vendo? Esse roteador tem duas interfaces. Esse roteador pode ser até, deixa eu ver, um roteador DSL. Olha só esse daqui, um roteador DSL. Tá vendo? Faz uma autenticação PPP-oE, tem lá a interface DSL, tem sua interface LAN. Ele repassa pacotes de uma rede para outra. Ok? Poderia ser esse daqui, esse Home Network aqui que nós estamos vendo aqui. Ok? Mas quando a gente fala de um roteador como esse que está aqui, de núcleo de rede, vejam só, eu estou falando de um roteador como esse daqui. Um roteador da Cisco, série 7600. Olha o tamanho dele, é um roteador com múltiplas interfaces. Roteador a gente pode entender como um pequeno computador. Ele tem memória, ele tem processador, ok? Para poder fazer o serviço dele, que é repassar os pacotes da sua interface de entrada até a sua interface de saída. Beleza, galera? Até aí estamos afinados? Então, é isso que é essa comutação por pacotes, tá? Vocês vão ver um pouquinho mais para frente, existem outros tipos de comutação. Comutação que é muito utilizada até hoje é a comutação por circuitos. Vou dar exemplos e vou explicar para vocês daqui a pouco. Também vou comparar a comutação de circuitos com a comutação de pacotes. E vocês vão entender aí as diferenças e o porquê a internet usa comutação por pacotes. Agora, Daibert, puxa vida, beleza. Mas o que é um pacote? O que vem a ser um pacote? Vamos dar um exemplo aqui. Lerê, vamos lá. Vamos abrir aqui o Wireshark. Para quem não conhece o Wireshark, pessoal, o Wireshark é uma ferramenta massa que ele serve para fazer a captura de pacotes na rede em modo promíscuo. Então aqui eu tenho uma placa de rede Ethernet, eu estou aqui num computador, tá ok, pessoal? Só para vocês entenderem de maneira adequada aí.
Estou aqui em um computador, então ele está numa rede cabeada. Aqui são as minhas interfaces de rede. Rede Ethernet está tendo um tráfegozinho aí, tá vendo? E a interface loopback também. É a 127.0.0.1, que é o próprio endereço da sua rede. Mandar capturar aqui algumas interfaces. Aqui você está vendo que eles estão capturando o que está gerando. Eu não estou fazendo download, upload de nada, só para você entender aqui. Eu estou com 0.9 kbps por segundo usando da minha internet. Nada. Vou acessar um site aqui, eu estou com outro monitor, vou acessar o site do Mac aqui, para ter umas requisições HTTP. Você viu que ficou verdinho aí, galera? Em um determinado momento, aí, ó, quantidade verdinha. Até parar de projetar. Esses pacotes verdinhos são pacotes HTTP. Como, por exemplo, esse daqui que nós estamos observando. Olha só, um pacote HTTP aqui. Para você aí que não está vendo direito a imagem, vê aí em Full HD, aumenta a qualidade aí do YouTube, que a gente tem até Full HD aí nessas transmissões, beleza? Bom, então tem um pacote HTTP que eu capturei ele da internet. Eu acabei de gerar ele aqui. A grande realidade foi essa, eu gerei ele aqui, ok? Bom, então, o que eu quero que vocês observem aqui? Selecionei esse pacote HTTP que foi capturado. Você pode observar aqui que eu tenho as seguintes camadas observadas aqui da pilha de protocolos TCP/IP. Vejam só, o frame, nós estamos vendo aqui que foi capturado o frame 2146, e esse frame aí tem 363 bytes. Foi capturado on-wire, ou seja, no cabo, porque é um cabo mesmo, um par trançado que faz a conexão aqui na minha rede. E aí isso dá 2.904 bits. Vamos ver se isso daqui dá certo? 363 vezes 8. Pera, tô com a calculadora aqui, tá? Vamos ver aqui, ó. 300 e quanto? 363 vezes 8. Só para ver se está calculando certo, ó. 2.000... Ficar grandão aqui, ó. 2.904 bits. Exatamente o que nós conseguimos observar aqui. Ok? Então, ó, capturamos aqui esses bits, ok? A interface frame é a camada física da pilha de protocolo de TCP/IP, você vê, eu capturei fisicamente, ó, no cabo aqui. Se fosse uma fibra ótica, ia aparecer fibra ótica, se fosse sem fio, ia aparecer sem fio aqui. Então, o tamanho desse frame, qual o número dele, qual o horário que ele foi capturado, arrival time, ó. 4h04 da manhã, pensa, meu Deus do céu, capsulado por um pacote Ethernet, que eu estou num padrão Ethernet, numa rede Ethernet aqui, em qual interface que eu capturei, tá tudo aqui, tudo descrito que eu capturei aqui no pacote, tá vendo? O Epoch Time, você não sabe o que é Epoch Time, pesquisa, dá uma olhada lá para ver o que é. Epoch Time é a quantidade de segundos que tem, Unix Time também chamado de Unix Time, tá? Quantidade de segundos que tem desde 1970. Forma muito boa de armazenar dados, Linux usa isso, só assim, armazenar data. Armazenar data. É o horário, hein, galera? É o horário. Vamos lá. Então aí eu tenho aqui a segunda camada, a camada de link, também chamada de enlace, que define o endereçamento físico, o endereço MAC do destino e da fonte eu tenho aqui. Depois eu tenho a camada 3, que é a camada de transporte, perdão, camada de rede, que aí eu tenho protocolo IP aqui, ó, origem, destino, os endereços de IP aqui, ó, definidos e tal. Depois eu tenho a camada de transporte, camada 4, TCP, porta 80, qual o destino da porta é 50.202, qual a sequência, qual o ACK, TCP, né, tem ACK, tem confirmação, e aí eu tenho aqui o protocolo HTTP da camada de aplicação, a camada 5. Né? Então assim, aqui está o meu pacote, então, ou seja, é um pedaço de informação de 362 bytes que foi capturado aqui na rede. Observe a quantidade de outros pacotes que estão trafegando. É um pacote DNS aqui, que legal. Tá vendo? Foi feita uma requisição DNS. Para dados do Planalto, IP do Planalto, tá vendo aqui, ó? Brasil.gov, planalto.gov e tal. Fiz uma série de requisições. Esses pacotes pretos aqui são pacotes criptografados, que faz um hello, o protocolo TLS.
ok? De criptografia, outro HTTP, ó, capturei um pacotezinho, pá. Então tá tudo aqui. O Wireshark é uma ferramenta boa que captura esses pacotes, dá pra gente entender como que funciona essa estrutura toda nossa que a gente tem aqui. Ok, pessoal? Então, sim, o roteador faz isso. Repasse de pacotes, tá? O que é importante a gente entender, então, dessa comutação por pacotes? É uma tecnologia que é baseada no Store and Forward, que é o que um roteador faz. O roteador, ele recebe o pacote que vai ser transmitido, observe aqui, ele enfileira esse pacote, armazena ele na memória dele, processa esse pacote para encontrar qual é o destino e envia. Ok? Vamos observar que dentro desse contexto eu tenho um atraso por conta da transmissão, já expliquei isso para vocês, que eu tenho L, tamanho do pacote, por bits, dividido por R, que é o tamanho do enlace, do link. Aí eu sei aí qual é o tempo de transmissão. Já expliquei isso para vocês. O pacote, então, ele vai e faz o Store and Forward. Ok? Ele vai armazenar e vai reenviar os dados até o seu destino. O destino não precisa ser obrigatoriamente um computador, pode ser um outro roteador, ok? Mas como assim outro roteador? Vou dar um exemplo para você. Vou executar um comando tracert aqui, ó, server.dybert.pro. Nesse momento que nós estamos fazendo isso, esse comando ele vai tentar identificar por todos os roteadores que eu vou passar até alcançar o meu limite, até alcançar o meu servidor, meu último processo, né? Eu estou nesse momento com uma conexão da Oi Fibra, que é uma conexão de 400 megabits, estamos aí em 2020 hoje, tá ok, pessoal? E aí, eu estou nesses dois primeiros aqui, são na minha casa. Esse é um load balance e esse é o roteador do modem fibra, que ele é um roteador com acesso sem fio e etc. Então são dois equipamentos diferentes. Depois chega no roteador da Oi. Você vê, tá aqui Veloxone, ok? Depois eu estou passando por diversos outros roteadores aqui sem nome, dentro da rede da Oi, não sei se é Oi, rede 100.122, alguma coisa. Mas observe que do 6 para o 7, eu vou de 13 milissegundos de tempo máximo de acesso para 117. Provavelmente esse daqui que é o link internacional que está me levando lá para os Estados Unidos. Tanto que depois eu já entro na rede da Congentico. Então, observem aqui até eu alcançar meu servidor. Então eu passei por 15 roteadores diferentes, 2 internos na minha casa, até eu alcançar o meu servidor. Então eu tenho um caminho sendo identificado e sendo traçado aqui. Tudo bem, pessoal? Importante vocês terem isso daqui. Não é só um roteador que está no meu meio aqui, ok? Eu tenho mais roteadores até alcançar um determinado... Pode ser um? Pode. Eu tenho mais até alcançar aí um destino, pelo que a gente pode ver. E como eu estava falando para vocês, eu posso ter perdas desses pacotes no meio da minha estrutura. Veja que a internet, da forma como ela existe hoje, ela é uma estrutura que passa por centenas de links, centenas de roteadores. Você viu, para chegar nos Estados Unidos eu passei por 15 roteadores, estruturas de uma empresa X com empresa Y. Então, existe chance, além de eu ter atraso, eu tenho chance de ter perda dos pacotes. Uma dessas chances é por conta do enfileiramento. Como eu disse para vocês, o roteador é como se fosse um computador. Ele aqui, você pode observar, ele tem uma fila, ok? Daí, mas na estrutura de dados lá a gente aprende fila? Aprende. Qual é o princípio da fila? Primeiro que chega, primeiro que sai. FIFO, first in, first out.
Pô, então é importante saber sobre fila para entender enfileiramento de roteadores? Por quê? Ele vai ter um buffer, uma memória qualquer, para armazenar os pacotes que vão chegando. Vai chegar pacotes de diversas fontes, de diversas entradas, dependendo da quantidade de interface que vai ter o meu roteador. Beleza? Ora, o roteador, então, ele vai enfileirar esses pacotes, normalmente, naturalmente, como nós estamos desenvolvendo aqui, para que ele possa processar. Ora, mas como qualquer fila, a memória é finita. Se eu não tiver quantidade de memória suficiente para fazer isso, aí, se a memória estiver cheia, se esse buffer estiver cheio, ok? Os pacotes poderão ser dropados, ou seja, eles serão excluídos. Aliás, essa é a política de filas mais utilizadas no roteador. Chama drop tail. Tail, cauda, drop, excluir, tirar, remover. Então, ou seja, se chegou e não tem memória, o roteador descarta aquele pacote. Ora, se for um pacote da camada TCP, perdão, da camada de transporte sendo TCP, Transmission Control Protocol, vai dar um timeout e esse pacote vai ser reenviado novamente. Se não for o DP, alguma coisa de uma transmissão ao vivo, tal, perdeu, já era, não tem mais o que fazer, ok? Então, importante que vocês entendam, essa é uma das principais fontes de atraso aí. Outra fonte de atraso, que é interessante vocês entenderem, é justamente o processamento do pacote. Então, aqui a gente estava enfileirando ele para ele poder decidir para onde que ele vai. Lembra que na imagem, ó, o pacote ele vai chegar aqui e aí eu tenho que decidir para que lugar que ele vai. Por exemplo, nessa interface aqui, nesse roteador aqui que eu estou apontando com o mouse, eu tenho 3 interfaces. Então ele tem que decidir para qual interface ele vai quando o pacote chega. Então, uma das funções que aqui é o slide está chamado de Two Key Network Core Functions, ou seja, 2 funções chaves aí que você tem o que o roteador faz exclusivamente, que é o repasse do pacote. Olha o exemplo aí que nós temos aqui. Você vê que chegou um pacotezinho azul aqui. Ele vai identificar, o roteador ele vai fazer a leitura desse pacote e vai tentar identificar, vai identificar o endereço de destino desse pacote. Aqui no caso, no exemplo, o endereço de destino é a 0111. Pessoal, aqui é um número exemplo, tá? Mas esse número aqui é um endereço IP. É pelo endereço IP que ele vai saber isso. Mas dá endereço IP não tem nada de 0101, tem sim, é tudo binário. Quando a gente tiver camada de rede, vocês vão aprender isso, tá bom? Então, cada roteador ele vai ter o que a gente chama de tabela de repasse. E aí, para cada um dos links, você vê que esse roteador ele tem 1, 2, 3, 4 links. Para cada um dos links aqui, com base no endereço de destino, ele sabe para onde que ele vai. Então aqui chegou um pacote com o endereço 0111. 0111, esse pacote vai ser repassado para a interface 2, vai vir para cá. Tá vendo? Acho que tem uma animaçãozinha no slide, olha lá que bonitinho. Então, ele vai repassar o pacote para sua interface com base. Isso que é o processamento do nó. Também requer um tempo de processamento. É um processador, vai ter que abrir o pacote, ver lá, tem que fazer umas contas. Galera, é uns endes lógicos, tá? Depois a gente vê lá, estou adiantando para vocês. Então, isso é o repasse. É o que o roteador, o equipamento faz. O conjunto de roteadores, ao conversarem entre si, o conjunto de roteadores geram o roteamento. Então, ou seja, o que é o roteamento? É o meu pacote chegar da origem, chegar no destino, através de algoritmos de roteamento. Você já deve ter observado, você não é trouxa nem nada, você talvez já tenha estudado grafos. Você pode observar que um roteador, quando conversa com outro, forma um grafo, né? É um nó, tem um peso aqui, tal. Então,
você já deve ter visto problemas como esses, né? Você tentar encontrar um menor custo entre um ponto A e um ponto B. Deve ter ouvido falar do negócio lá de caixeiro viajante, sei lá mais o que aí que você já deve ter ouvido falar. Beleza? Ora, então, isso é um grafo. Algoritmos de roteamento são baseados, como o da internet, por exemplo, são baseados, e aí tem as técnicas de inundação, etc., a gente vai ver isso lá para frente, são baseados num algoritmozinho lá de grafos chamado JISCRA. Você deve ter estudado esse negócio já. Se não estudou, vai estudar ainda, aguarde. Tudo bem, galera? Conseguiram entender isso daqui? Então, assim, um roteador ele faz repasse. Vários roteadores fazem roteamento, configuram o roteamento. Porque esses roteadores eles conversam entre si. A tabela de repasse do roteador ela pode mudar com base no funcionamento desse. Por exemplo, eu estou aqui nesse ponto, quero chegar nesse ponto. Eu posso vir por aqui como veio, posso vir por aqui. Então, assim, os roteadores eles vão encontrar o menor caminho avaliando uma série de coisas, como a disponibilidade do roteador, o roteador está sobrecarregado, se ele está cheio, ou seja, está com o buffer dele lotado, entre outras coisas. Ok, pessoal? Conseguiram entender isso aqui? Se tiver dúvida, posta aí, não fica com dúvida não, tá? Bom, e aí, galera, a gente tem o que nós chamamos de comutação por circuito, que não é o tipo de comutação que nós utilizamos na internet. Comutação por circuitos é outra. Eu vou dar um exemplo aqui, vamos sair do slide, vem para mim aqui. Vou dar um exemplo utilizando o meu telefone, 420, misericórdia. Olha só, ok? Vou ligar aqui até o ar-condicionado, começando a suar, tô vendo aqui, e meu cabelo também tá sinistro. Tá vendo? 420, galera. E eu vou pegar aqui também esse telefone, é um telefone fixo. Eu recebo ele pela fibra ótica, mas ele é um telefone fixo da Oi, celular da Claro. O que eu vou fazer? Vou ligar do meu telefone fixo para o meu celular. Vou tentar colocar próximo do microfone aqui, ó, para vocês escutarem. O que eu vou tentar, o que eu vou fazer nesse momento? Vou fazer uma conexão do meu telefone fixo para o meu celular. Vamos lá. Nesse momento, o telefone está encontrando o caminho, ok? Que vocês vão observar que esse caminho de conexão até o meu celular é chamado de circuito. Olha lá, ó. Tocando já, ó. Olha lá, tocando. Ó. Vou atender, hein? Ó. Quando eu atendo... Alô? Alô? Ó, tá dando pra ver aí? Vou botar aqui, ó. Vai dar uma microfonia. Alô? Alô? Beleza? Nesse momento que eu atendi aqui, deixa eu tirar daqui, eu estou com um circuito estabelecido entre o meu telefone fixo e o meu celular. Os recursos da rede estão garantidos a mim aqui, tudo bem? Eu fiz uma conexão. A telefonia, seja ela celular, qualquer tipo de telefonia, ela é baseada numa rede de comutação por circuitos. Ou seja, quando eu disquei, saiu da minha operadora Oi, foi para um equipamento que faz a difusão e a integração de todas as demais operadoras, vai para um servidor de tarifação para poder tarifar a quantidade, a minutagem da minha ligação, se vai me cobrar, se não vai me cobrar. Aí isso vai para a central da Claro. Central da Claro dispara para ver se o meu telefone, o meu e-mail, ele está registrado na rede da Claro. Estando registrado, ele identifica a posição, ou seja, está em Ubá, Minas Gerais, e aí vai estar na estação rádio base, sei lá, 3 de Minas Gerais, e aí vai mandar uma solicitação de ligação para o meu telefone. E aí, galera, eu estou consumindo um recurso na antena exclusivamente para mim.
eu usando 100% ou não esses recursos, eles estão dedicados única e exclusivamente para mim nesse momento. Vou desligar aqui. Bom, acho que já deu para vocês entenderem o ponto. Mas o que é a estação rádio base que você está falando? Vamos ver aqui, ó. Estação rádio base. Deixa eu projetar aqui minha tela. Estação rádio base. Estação rádio base, pessoal, você já deve ter visto isso daqui, ó. Essa foto talvez não seja melhor, essa aqui seja melhor. É onde são colocadas as antenas da operadora de celular para disponibilizar sinal para o seu celular para ele funcionar. As antenas são essas daqui, ó, são antenas setoriais, você pode observar, são colocadas de uma forma tal para poder iluminar com sinal uma determinada área. Aqui, muito provavelmente, 3 operadoras diferentes. Tem uma operadora aqui, outra operadora aqui, outra operadora. Ou antenas de tecnologias diferentes. Tá? Aqui é um outro exemplo aí. Tá? Você vê que aqui em cima tem antena de celular e aqui embaixo nós temos outras antenas. São antenas, essa daqui, por exemplo, é uma antena de micro-ondas, provavelmente para difusão de vídeo. Pode ser até de uma rádio, de um link. Olha só essa daqui, que bonita essa antena. Tá só sem qualidade a imagem. Não, tem uma antena aqui e tal, e com as antenas, as células de celular aqui em cima. Isso é o que a gente chama de estação rádio base. Uma estação rádio base, ela vai se comunicar com outras estações de rádio base para poder saber se você está passando, não está passando, etc. Enfim. Isso daí não importa, porque só para vocês entenderem que são essas antenas que disponibilizam aqui. Só que, galera, é importante que você saiba, vamos voltar aqui para o slide, é importante que você saiba que uma vez na comutação de circuitos que você estabelece o circuito, aquele recurso é seu usando ou não. Não é compartilhado o acesso à rede. Adalberto, mas o que isso tem a ver? Significa que, vamos supor que cada uma das antenas da estação rádio base que eu mostrei para vocês permita 2.000 conexões. Estou chutando um valor aqui. Cada antena tem a sua tecnologia, tem a sua, etc. Mas seja 2.000 conexões. Significa que aquela antena consegue disponibilizar 2.000 ligações simultâneas. Se aparecer 2.001 negros querendo acessar a rede de celular, esse não vai conseguir acessar. Tem um limite rígido, entende? Não sei se vocês lembram, o 11 de setembro, onde aqueles aviões lá bateram nas Torres Gêmeas, lá em Nova York. Quando o avião ele bateu no prédio, né, ele entrou dentro do prédio, começou um incêndio naquele andar onde o avião está, e nos andares um pouquinho para cima, um pouquinho embaixo, mas lá para cima tinha um monte de gente viva ainda. O pessoal não conseguia descer, né? Mal sabiam eles que depois eles iam morrer, enfim, porque o prédio caiu, lamentável, né? Galera pegou o telefone celular e começou a ligar para a família, olha, tô bem, o prédio bateu aqui, mas eu ainda tô vivo, tal. Foi tanta gente querendo ligar para a família ou ligar para pedir socorro que as antenas, as operadoras de telefonia celular e de telefonia de maneira geral ficaram sobrecarregadas. Você tentava fazer uma ligação, falava, a rede está ocupada, tente novamente. Isso aconteceu no Brasil também, quando a Oi veio para o Brasil. A Oi lançou um plano, aquele 31 anos de graça, tal. Qual que era a moral do plano? Chegava sábado e domingo, você podia ligar minutos ilimitados nesse plano. E isso não existia, né? Então chegava sábado e domingo e a rede da Oi ficava sobrecarregada. Todo mundo que ficava ligando, com o telefone pendurado lá. Você precisava usar, não funcionava, porque tinha um monte de gente pendurada na rede. Então, ou seja, diferentemente da comutação por pacotes, em que a informação é divididinha em pacotes, todos bonitinhos, e aí você manda aqueles pacotes numa rede que é compartilhada com centenas de milhares de milhões de usuários no mundo inteiro. A comutação por circuitos é um serviço dedicado. Beleza? Tá escrito aqui, ó, recursos dedicados, não tem compartilhamento.
há uma garantia de performance. É muito utilizado aqui, ó, nas redes de telefonia tradicional, está escrito aqui no slide. Claro que existem redes de computadores baseadas em comutação de circuitos, mas é para aplicações muito específicas, que você depende daquilo ser funcional, ok? Mas acabei de explicar para vocês, David, você falou que eu posso ter 2.000 usuários conectados na mesma antena, não é isso? Ora, isso acontece por conta da multiplexação. Deu no mesmo meio, eu permitir vários usuários. E aí existem duas formas de multiplexação, pessoal. A primeira é a multiplexação por divisão de frequência, tá ok? Que eu tenho aqui uma frequência e eu tenho tempo. Aqui no exemplo eu tenho 4 usuários. O que é que eu vou fazer? Eu vou dividir a frequência entre esses 4 usuários e os usuários terão o tempo todo para poder usar. A multiplexação por divisão de frequência é o que acontece na telefonia celular, para eu poder acessar de maneira conjunta com outros usuários a mesma rede. Eu tenho uma banda de frequência para poder utilizar. Não sei se você já viu o teu celular vai falar, meu celular é tribanda, ele é quadribanda, mas é um range de banda, que você vai ganhar um pedacinho daquela banda para você poder utilizar os seus serviços, ok? E a outra técnica é a multiplexação por divisão de tempo. Diferentemente de frequência, a divisão ela é feita pelo tempo. Você tem a banda inteira de frequência, mas você vai ficar pulando o tempo com usuários que você estiver compartilhando, ok? Bem interessante isso daqui, galera, só para vocês entenderem. Multiplexação é a capacidade de você colocar dentro do mesmo meio múltiplos usuários ou múltiplos sinais. Existe multiplexação também quando eu pego um cabo de telefone, por exemplo, e no cabo de telefonia eu vou estar passando simultaneamente voz e dados. Pego um cabo de fibra ótica, numa determinada frequência, eu passo voz, noutra frequência é dados, a internet, outra frequência é televisão, por exemplo, os canais de TV e tal, que é comum aí. Fazendo, então, um comparativo da comutação de pacotes versus a comutação de circuitos, só para você entender. Aqui eu tenho um exemplo que eu tenho um link de 1 gigabit, ok? Também é a mesma coisa que 1000 megabits. E aí vamos supor que eu tenha, para cada usuário na minha rede, 100 megabits quando eles estão ativos. Tudo bem? Ele fica ativo 100% do tempo. Ele vai ficar inativo 90% do tempo. Concorda comigo que numa comutação baseada em circuito, no máximo que eu vou ter são 10 usuários? Por quê? Porque eu vou criar um circuito para aquele usuário, cada usuário é 100 megabits, 10 vezes 100, 1 gigabit. 1000 megabits por segundo, que é 1 gigabit. Então, no máximo que eu vou ter são 10 usuários. Agora, considerando que ele fica ativo 10% do tempo só, a rede vai ficar inutilizada por muito tempo. Agora, se eu comparo com o chaveamento baseado em pacotes, na comutação de pacotes, ora, eu consigo ter até 35 usuários se eles ficarem ativos 10% do tempo. Ou seja, eu permito, com a mesma qualidade, eu permito poder compartilhar os recursos da rede com mais gente. Por isso que a computação de pacotes ela é mais interessante para um ambiente compartilhado como é a internet, que é a rede das redes. Beleza, galera? Tá? Avaliem aqui o que é essa rede das redes que eu estou falando, né? São dispositivos como o meu celular, como o seu celular, computadores, conectados na internet, via um acesso dado por um ISP, Internet Service Provider, que é um provedor de serviço, é uma operadora, é um provedor de internet qualquer, pode ser residencial, pode ser empresarial, né? São esses acessos definidos pelo ISP que permite que tudo isso fique conectado e que os hosts mandem pacotes entre si. Isso faz com que as redes sejam muito complexas, sabe, pessoal? Só para vocês terem um exemplo aqui,
Aqui é um exemplo de como é a internet, tá? A estrutura da internet. Olha que maluquice isso daqui. Imagine milhões e milhões de usuários nessas redes querendo se conectar entre si. Cara, se nós não tivéssemos uma estrutura baseada em pacotes, em roteadores, essa galera ia se conectar sim. Ó. Galera, isso é inviável. É uma escala de problema NP completo ferrada. Não tem como a gente poder fazer isso. Não é escalável. Não é escalável. Então aí o que os engenheiros criaram? De maneira adequada. Galera vai acessar utilizando aí roteadores. E aí eu tenho aí um ISP global. Né? Você tem vários ISPs globais. A Embratel no Brasil é uma principal detentora dos links internacionais. Hoje nem a Embratel nem existe mais. Mas hoje ainda é, os links ainda são da Embratel. Você viu que a gente não passou pela Embratel, talvez até tenha passado naquele teste que eu fiz, deixa eu ver se eu tô com teste, não tô com teste aqui, mas vamos fazer de novo. Tracert server.dibert.pro. A gente nem passou pela Embratel porque tem uns IPs 100 aqui de alguns roteadores que não falam qual é o provedor deles, né? Deixa rodando aqui, daqui a pouco eu trago de volta. Então eu tenho esses provedores globais. A estrutura vai crescendo, crescendo, crescendo. E aí o que eu tenho? Eu tenho esses ISPs aqui que são um pouquinho mais locais, que conectam parte dessas redes. E aí eu tenho uma estrutura chamada IXP, Internet Exchange Point, que vai fazer a conexão entre esses provedores mais locais, assim, né? São roteadores também, tá, pessoal? São links mais dedicados, tal. Olha só para vocês verem aqui, eu passo por alguns roteadores 100.122, alguma coisa, que não fala qual que é. O link internacional tá aqui, tá vendo? Então a gente não consegue saber por onde que a gente está saindo aqui, né? E além desses ISPs, eu posso ter links diretos aqui, são chamados de peering link, tá? Para poder fazer essa conexão. Eu tenho ISPs regionais que podem me disponibilizar esse acesso, essa conectividade aqui para mim também, para poder compartilhar todo esse conteúdo que vai estar nessa grande rede. Okay? Tem vários provedores de conteúdo aqui. O livro traz o exemplo do Google, Microsoft, Akamai, nem sei direito o que é isso. Ok, pessoal? E aí a estrutura é essa. Eu tenho esses ISPs grandões, que eu tenho esses gestores de conteúdo principal, aqui está dando o exemplo do Google, que por acaso esses provedores gigantes internacionais podem me dar um acesso direto à internet, mas eu posso passar pelos os Internet Exchange Points, IXPs e os ISPs regionais para eu dar esse acesso. Alguns exemplos de ISPs Tier 1, que é os chamados ISPs níveis globais. Level 3, iSprint, AT&T, NTT. Então existem vários, eles vão ter uma cobertura nacional e internacional. E aí os principais provedores de conteúdo são centenas deles, Google, Facebook, ou Netflix, tantos outros aí, que vão passar a disponibilizar esses recursos aí. Aqui está um exemplo, pessoal, de um mapa dos Estados Unidos da Sprint de 2019. Você vê aqui os nós da Sprint, onde que tem um ponto, esse pop aqui é ponto de presença, point of presence. É como se fosse, eu acho que tem aqui, ponto de presença, o que é? É como se fossem roteadores que vão fazer a conexão de diversos outros roteadores e diversas outras redes, né? Então, assim, voltando aqui, só para vocês, tem links aqui que são submarinos, tal, que vêm de um ponto para o outro, tal. E aí está mostrando aqui para gente exatamente o que é, que faz parte do backbone deles aí. Tem aqui o backbone deles e a rede onde é que ela tá sendo coberta, ou seja, Estados Unidos inteiro, Canadá também, e aí vai. Vamos falar um pouquinho sobre performance, ok? Como que um pacote ele é perdido ou um atraso ocorre? Vamos tentar entender
todas as fontes de atraso e as possibilidades de perda desses pacotes na rede. Como vocês observaram, a rede é um emaranhado de estruturas, né? Um emaranhado de roteadores, né? Esse roteador, ele vai transmitir pacotes de um ponto a outro. Então, ó, observe, o tempo de transmissão é um atraso, os pacotes sendo transmitidos. Eu expliquei que esses pacotes eles vão ser enfileirados. Então, o tempo de enfileiramento é um atraso. Eu falei, e aí tem aquela questão, né? Se tiver memória disponível, beleza, sem problema nenhum, né? O pacote vai ser enviado. Agora, se não tiver memória disponível nesse buffer, o pacote vai ser dropado. Você vai perder o pacote. Aqui eu ainda tenho tempo de processamento do pacote. O pacote, uma vez que é enfileirado, ele vai ser processado para saber qual é a interface de destino. E eu ainda tenho o tempo de propagação do meio. Se esse meio entre esse roteador e esse roteador aqui é um meio óptico, ele vai na velocidade da luz. Se for um meio metálico, ele vai na velocidade do som. Se ele for no meio sem fio, é uma outra velocidade, a velocidade do som também, mas com algumas atenuações. Então, a propagação também é importante, entende, pessoal? O que eu tenho, então, aqui? 4 fontes de atraso. Primeira fonte de atraso, processamento do nó, que ocorre no roteador. Vai determinar qual é a saída, vai fazer um cheque de paridade para saber se o pacote está íntegro. Normalmente, menos de 1 milissegundo que isso vai acontecer. Ok? Segunda fonte de atraso, enfileiramento. É o tempo que o pacote ele vai ficar esperando para sua transmissão. Isso daqui depende muito do quanto que o roteador está congestionado. E o quanto também de memória esse roteador vai ter. Se tiver pouca memória, vai dar perda toda hora, vai ficar dropando ele toda hora, né? Delay de transmissão, então o tempo de transmissão é aquela continha L sobre R, né? Se eu sei o tamanho do pacote, eu sei qual é a minha taxa de transmissão, eu coloco L sobre R, morreu, eu sei exatamente qual que é o tempo de transmissão. E eu tenho o tempo de propagação, que depende do físico do negócio, né? Eu tenho velocidade do som, velocidade da luz, e aí depende de qual é o meio físico que eu vou fazer esses enlaces aí. São essas as 4 fontes de atraso, então, que eu tenho, né? E aí a gente consegue entender o total disso somando todas essas fontes de atraso, que é o que a gente enxerga, pessoal, no comando do traceroute. Olha um exemplozinho do comando do traceroute aqui. Aqui no caso, olha só, ele está fazendo um teste aqui nesse Gaia aqui. Esse Gaia aqui é o servidor do cara do livro. Esse livro aqui, ó. Tá? Redes de computadores e a internet do Kuruze. É onde o cara dá aula. Então você vê aqui que você tem os tempos aqui. Aqui ele explica na realidade como que funciona. Faz 3 probes, depois faz mais 3 probes. Aí tem qual o valor. Tá aqui, deixa eu ver se... Ah, não acredito, eu tirei o negócio aqui. Vamos abrir de novo. server.dybert.pro. Ele vai fazer 3 checagens em cada um dos roteadores que passar. Aí ele vai identificar o tempo menor, o tempo maior e a média de tempos para ele poder responder. Aí você consegue saber o tempo que vai demorar, tal. Ele mostra exatamente aqui, ó. Olha só um link transoceânico aqui. É do 7 para o 8. É o que eu mostrei para você. Ele saiu de 22 milissegundos aqui, ó, para 106, ó. Tá vendo? Olha que loucura. Então, assim, demorou um pouquinho menos de 100 milissegundos para poder fazer essa conexão aí. Tudo bem, pessoal? Conseguiram entender aqui? E aí, para a gente finalizar, é importante que vocês entendam como que ocorrem as perdas de pacote, ok?
entendam que os roteadores, eles têm capacidade finita de buffer. O pacote ele pode ser perdido na hora de fazer esse buffer. Um pacote ele pode ser pedido quando eu não consigo recuperá-lo do outro lado. Por exemplo, ele foi retransmitido por algum determinado motivo, mas eu perdi a referência dele. Ele foi negado porque o teste de bit de paridade dele deu errado. Então, assim, é assim que eu vou fazer, que eu vou identificar essa quantidade de pacotes aí que podem não estar corretos aí pra gente. Tudo bem, galera? Essas 4 fontes de atraso são importantes. Entender quando eu perco um pacote é fundamental aí nessa parte. Como eu disse para você, a parte de segurança a gente não vê. Camadas de protocolo, eu vou fazer uma rápida introdução sobre a pilha de protocolos TCP/IP e OSI no próximo capítulo, que eu começo o capítulo de aplicação. E depois uma parte histórica. É um videozinho que eu vou passar para vocês em alguma das aulas. Galera, são 4 horas, olha para mim aqui, olha para mim aqui. São 4 horas e 44 minutos, pessoal. E galera, deu certo, consegui gravar esse vídeo, galera, vocês não têm noção, só falta não ter áudio, as coisas não estão funcionando direito aqui. Vocês não têm noção o que é isso, pessoal. Nossa, Deus, vou dormir, disponibilizar isso para vocês, já estou mega atrasado. Então, ó, um abraço para vocês, vamos finalizar esse capítulo, próximo dirigido já vai estar disponível para vocês. Sucesso, galera, obrigado e até a próxima aí, viu, galera? Valeu!